Olá, amigos da Sem Censura TV. Estamos aqui com mais um Sem Censura Entrevistas. Nessa temporada, estamos conversando com alguns dos pré-candidatos ao cargo de vereador na cidade de Lauro de Freitas nas próximas eleições. A nossa convidada de hoje é Amanda Queiroz, pré-candidata a vereadora pelo Partido Liberal, PL. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada Sem Censura e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui e que possamos ter uma entrevista abençoadora. Amanda, nosso objetivo aqui, o objetivo de quem está em casa te assistindo, nada mais é do que saber quem é Amanda Queiroz. Bom, acho que todos querem saber, né? A gente olha aos redores e quer entender quem é cada um. E eu posso me apresentar hoje como... Eu sou Amanda Queiroz, sou mãe, sou esposa, tenho 2 filhos, tenho 37 anos... E sou paulista, nasci na cidade de São Paulo, mas há mais de 2 décadas que eu sou moradora de Lauro de Freitas e ao longo desses anos tenho vivido e construído a minha família aqui. Qual bairro, qual a sua comunidade aqui em Lauro de Freitas? Eu sou moradora de Itinga. De Itinga. Então, desde que você veio morar aqui, foi morar Sim. em Itinga. E o que é que te trouxe? Como é a sua história com Lauro de Freitas? Então, eu vim para cá muito nova ainda, adolescente, entre 14 e 15 anos. Meus pais são nordestinos, minha mãe é baiana. E ela veio para cá casada, com filhos, e nós caímos aqui, né? Paramos na Bahia. E ao longo dos anos, nós construímos uma história, né? Junto com Lauro, nós crescemos. Aqui em Lauro eu estudei, eu casei, eu me formei, eu tive filhos. E tenho levado, assim como toda a população lauro-frentense, tem levado a vida e tentado crescer e entender qual é o nosso papel na sociedade. E conta um pouquinho dessa história. Como é que foi essa sua infância, essa transição de São Paulo, vir morar na Bahia, vir morar em Lauro de Freitas? E aí, provavelmente você teve uma história escolar aqui, estudou em alguns lugares. Conta um pouquinho, que o pessoal quer saber um pouquinho mais de você. Como eu disse, né, meus pais são nordestinos, minha mãe é daqui da Bahia, meu pai é cearense. Mas na juventude da minha mãe, ela acabou se mudando para São Paulo e lá ela noivou, casou e teve filhos e constituiu a família dela. Alguns anos depois, já com 3 filhos, eu sou a mais nova das 3, meu avô, por parte de mãe, faleceu e minha mãe nós viemos, né, para o enterro e naquele momento... Ela entendeu, acho que foi um choque de realidade, que ela precisava estar perto da família dela. Ela precisava fazer parte da família. E foi quando ela resolveu retornar para a Bahia. E nós, como filhas, né, acabamos voltando junto com ela. E aqui eu passei o resto da minha adolescência, cresci, né, vim para cá com 14 anos, hoje tenho 37, então mais de 2 décadas lauro-freitense. Aqui eu estudei em colégios públicos, estudei em Itapuã, depois estagiei, aqui eu cresci, me formei em administração, casei, tive filhos e permaneço aqui. E como é que depois dessa sua formação profissional em administração, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu sempre entendi que cada pessoa tem um papel na sociedade. Nós não estamos aqui à toa, nada em vão. E eu acredito que Deus tem um propósito e um projeto para cada um de nós. E eu passei alguns anos da minha vida buscando e tentando entender qual era o meu papel, qual é o meu propósito, né? O que é que Deus espera de mim como mulher, como mãe, como membro de uma sociedade. E ao longo dos meus estudos, eu queria ter uma profissão que pudesse investir em algo não só para mim, mas que tivesse retorno para as pessoas que estivessem ao meu redor. Eu entendo que cada um tem um papel de... Como é que eu posso dizer? De refletir algo em alguém. Eu acho que a nossa vida, ela tem um propósito não só nas nossas vidas, mas aqueles que estão ao nosso redor. Então, eu queria uma profissão que eu pudesse fazer a diferença onde eu estivesse. E eu entendi que a área administrativa, além de eu me identificar muito, seria algo que eu poderia contribuir em N oportunidades. Então, eu me formei em administração, mas como eu gosto muito de casa, de festa, sou formada em administração, mas atuo em decoração de interiores. Hoje eu trabalho como designer e consigo trazer um pouquinho da minha história, da minha essência, mas do meu potencial aonde eu tô. Bacana.
E aí, nesse contexto todo, como é que surge a política na sua vida? Então, eu confesso que eu fazia parte daquele grupo dos eu não quero saber de política. Eu não sou a menina que gosta de política, não gosto, não entendo, não faço parte. Por muitos anos eu tinha esse pensamento. E em 2017, 2018, alguns amigos próximos nossos se envolveram em política, né? Eles começaram a viver aquele auge em que estavam, né? As delegações, Bolsonaro entrando com toda a força, trazendo uma visão diferente, né, para o nosso país. E aí alguns amigos ingressaram nisso. Eu ainda continuei resistente na luta de eu não faço parte, eu não gosto de política. Mas no convívio entre pessoas que você gosta e que você conhece, e que você sabe a essência deles, eu comecei a ouvir e a entender algumas coisas e refletir sobre alguns pontos importantes. E em 2018, 19, se eu não me engano, eu não sou muito boa com datas, mas acho que em 2019 nós participamos um pouquinho mais a fundo da candidatura de uma pessoa de quem nós acreditávamos, né, no deputado. Ele tentou para vereador, depois para deputado estadual, né, Leandro de Jesus, e a gente começou aos pouquinhos ingressando na questão da política e entendendo que a nossa vida faz parte da política, que não existe uma vida sem política, porque tudo gira em torno da política. E em 2020, eu me filiei ao PL, entendi o propósito e a visão do PL, que é o meu propósito, é a minha visão. Eu sou cristã, eu acredito que os nossos valores e as nossas crenças têm que ser defendidas. Eu entendo que a mulher ela tem o seu papel na sociedade e ela precisa trazer isso com a sensibilidade e o amor que a mulher tem. E após eu ser filiada ao PL, eu comecei a trocar algumas ideias. Eu trabalhava meio que nos bastidores. Eu dizia para todo mundo que eu sou a mina dos bastidores. Eu apoio, eu ajudo dentro das minhas possibilidades, mas sempre definindo aquilo que eu acredito. E no final desse ano, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, eu fui convidada a ser presidente do PL de Lauro de Freitas. E desde então a gente tem caminhado aos pouquinhos, né, trabalhando no PL, que tem crescido cada vez mais, mas que tem começado a ser destaque aqui em Lauro de Freitas e fazendo papel com as mulheres. Então, hoje você é presidente do PL Mulher em Lauro de Freitas. Em Lauro de Freitas. E, aproveitando esse gancho, eu queria entender, assim, a gente vive esse cenário de polarização que se reflete no país, na esfera federal, mas também no nosso estado da Bahia, e também, principalmente aqui na cidade de Lauro de Freitas, que há 20 anos vive uma gestão de esquerda. Sim. E agora vem o PL apoiando a pré-candidatura de Débora Regis como a opção de oposição para essa transição, né? Para retirar esse grupo político que está há 20 anos no poder. Como é que você enxerga esse cenário diante de como está a nossa cidade hoje? Olha, eu acho que qualquer morador de Lauro de Freitas consegue ver e entender um pouquinho do que a gente está falando aqui. Ao longo dessas 2 décadas, né, a gente tem visto a nossa Lauro de Freitas afundar. Lauro tem andado por uma direção de erros, de deslanche, e uma cidade tão rica e com um potencial tão grande, né, com uma população tão abençoadora, podendo estar num patamar diferente, a gente só tem regredido. E as pessoas começaram a entender que a nossa direção tem que ser oposta. Nós temos visto investimentos em lugares onde não tem que estar. Você entra numa UPA, tem mais de 10 recepcionistas, e mesmo assim uma pessoa precisa passar 5, 6 horas para ser atendida, porque elas estão ali, mas não cabem a ela estar ali. E tantas outras coisas. Você vê investimento sendo feito para pagar salário de mais de 10 mil funcionários dentro de uma prefeitura, e esse valor não é nem 1/3 daquilo que é investido na assistente social, que é algo para o povo. Então, a gente tem visto que todo esse cuidado, se é que a gente pode chamar assim, né, toda essa administração dos atuais hoje, só tem feito o Lauro de Freitas afundar. Sem contar com as visões distorcidas, aquilo que é errado agora se tornou certo, e se você tenta se posicionar para defender aquilo que você acredita, você é atacado. E a nossa majoritária, ela veio com uma visão
de direita, que é aquilo que a gente acredita, eu sou cristã, eu defendo a família, eu defendo os meus valores cristãos. Existem coisas que a gente tenta negociar e que a gente é flexível, mas existem valores que a gente não negocia. E eu, como mulher, eu como cristã, eu não negocio os valores. Eu quero que a minha filha possa sair na rua à tarde para andar com o cachorro sem eu me preocupar com a violência no meu bairro. Eu quero que meus filhos possam comentar algo da crença deles, dos valores deles dentro de uma sala de aula sem serem perseguidos. E hoje você não está vendo isso. Pelo contrário, né? Então, eu acho que o apoio à nossa majoritária tem sido algo com um diferencial, porque chegou a hora da gente mudar a situação, chegou a hora da direita vir e mostrar que nós temos valores, que nós temos crenças e que nós não vamos mais aceitar que passem por cima daquilo que nós acreditamos, que nos desrespeitem como tem sido feito. Então, sim, o PL apoia, é um dos apoiadores, né, de Débora. Nós acreditamos que essa parceria vai trazer um sucesso não só para o PL, mas para a nossa cidade, que precisa crescer e voltar para os trilhos novamente. Muito bom. O público também fica muito curioso em saber, né? Afinal de contas, você está se colocando à disposição para ocupar uma cadeira lá na Câmara de Vereadores. E se isso acontecer, quais seriam as suas bandeiras? Qual é o seu projeto de mandato como vereadora? Olha, como eu disse, né? Eu acredito que cada um tem um potencial e, acima de qualquer coisa, eu acho que o respeito ele é fundamental. Não existe uma sociedade, não existe um relacionamento sem o respeito. E, infelizmente, a gente tem visto isso se perder de uma forma muito avassaladora e que, de um certo ponto, se torna até assustador. Então, eu acredito que o respeito é a base de qualquer relacionamento. E eu me coloquei como candidata a essa cadeira para mostrar para a sociedade, para mostrar para a Lauro de Freitas que nós temos, sim, respeito pela nossa cidade, que nós temos respeito pelos cidadãos, que a sociedade ela é composta por isso e que nós acreditamos que cada um tem um papel a cumprir. E a minha visão hoje é que nós precisamos, sim, investir nas áreas que estão tão precárias como você vê a saúde. Eu quero poder... Eu lembrei agora. Uma vez me perguntaram o que eu iria fazer. O que você quer fazer na política? E aí eu fiquei refletindo, né? Poxa, o que é que eu quero? O que essa menina... A frase foi exatamente a pergunta. Quem essa menina pensa que é? O que você quer na política? Enquanto eu refletia sobre isso, me veio algumas cenas e lembranças de coisas que a gente já passou, que a gente já viveu, e de cenas que nós presenciamos. E aí eu fiquei me perguntando, e a resposta foi tão clara para mim: o que é que eu quero? Eu quero que a minha mãe e a minha irmã, quando entrar num posto de saúde, não seja humilhada, não fique jogada de um posto para outro durante 4, 5 horas para poder tomar uma bezetacil. Eu quero que meus filhos possam ir para um lugar e se sentir guardados, protegidos. E eu acho que não é só o que eu quero, mas é o que a cidade de Lauro de Freitas quer, é o que o povo merece, respeito. Eu acredito que a gente precisa sim investir nas melhorias da saúde, que é um absurdo. A educação que tem cada vez mais decadente na cidade de Lauro de Freitas. Eu tenho filhos que estudaram em colégios públicos e é um absurdo aquilo que a gente ouve. Eu falo não só como candidata, mas eu falo como mãe, eu falo como moradora de Lauro de Freitas. A gente precisa investir num futuro para os nossos filhos, num futuro para a nossa cidade, e a gente tem que fazer a diferença. Eu acredito sim que nós podemos colocar entendimento e incentivo para os jovens, para que eles possam inserir na política, para que eles entendam o papel que cada um exerce e como eles podem e contribuir com isso. Acredito que as mulheres têm o seu papel, elas têm o poder de ser ouvidas não pelo sexo que elas têm, não pelo seu gênero, mas pela capacidade que cada uma tem. E acredito que todos têm o seu lugar na sociedade, e é isso que eu acredito, é isso que eu defendo e é isso que eu quero trazer. Que cada um consiga entender o seu papel e cada um consiga exercer, e que a gente possa ter uma vida melhor, uma consciência melhor e possamos ver Lauro de Freitas crescer. E eu creio que nesse momento a nossa majoritária, de mãos dadas conosco, consegue alcançar isso. Amanda, a gente está chegando ao final e esse é o momento de você comunicar aqui, olhando para a nossa câmera, passar a sua mensagem final para o pessoal que está te assistindo. Eu queria dizer a todo o povo, a Lauro de Freitas, que por muitos anos nós sofremos e vivemos uma decadência. Mas chegou a hora de mudar, chegou a hora de nós levantarmos a cabeça e acreditarmos que nós podemos fazer diferença. Que se cada um entender
que não podemos mais nos calar e nos posicionarmos e indo direção contrária ao que nós estamos, nós podemos avançar. Lauro de Freitas tem potencial para crescer e cada um tem que fazer o seu papel. Por isso eu conto com o apoio de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Amanda, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte na sua trajetória, tá bom? É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do Sem Censura Entrevistas. Continuaremos conversando, batendo um papo com os pré-candidatos a vereador aqui da cidade de Lauro de Freitas, para que você conheça melhor a proposta, as ideias, a história de cada um e possa fazer a sua escolha de um voto consciente. Eu sou Fábio Vieira para Sem Censura TV.